Olá, boa noite. Boa noite. Planejamento financeiro. Especialistas veem o 13º como oportunidade de organizar o orçamento doméstico. Repasse de R$2.700.000 garantem operações de fim de ano da Brigada Militar. Servidores do Judiciário Federal Gaúcho protestam contra veto do reajuste da categoria. A partir de hoje, doações para os fundos estaduais do idoso e da criança e do adolescente podem ser feitas pela internet. Balanço final da Feira do Livro de Porto Alegre aponta aumento de 11% nas vendas. E o filme que mostra o dia a dia do Presídio Central sob a ótica dos detentos. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. Em tempos de crise, a dica é economizar. Mas como controlar a tentação quando chega ao bolso o 13º salário? E mais ainda, como segurar o impulso de consumo com a proximidade do Natal e o desejo de viajar nas férias. A reportagem da nossa parceira em Novo Hamburgo, a TV Fevale, dá dicas de como utilizar melhor o seu dinheiro no fim de ano. A gente sempre dá um jeitinho de comprar algum presente. A gente está economizando bastante, mas a gente pretende passear, ir na praia, fazer alguma coisa com o 13º, não é muito, né? Mas a gente vai aproveitar ele. Primeiro pagar as contas, depois passear, viajar. Com a chegada do final do ano, o 13º é visto como um alívio financeiro para muitos. Mas muitos especialistas alertam para os gastos desnecessários com essa ajudinha a mais. Mas e você? Como pretende gastar o seu 13º este ano? Existem basicamente três formas, três direcionamentos para esse ingresso extra agora de final de ano. O primeiro dele é pagamento de contas, né? 83% das famílias estão endividadas ou têm dívidas, das quais 18% nunca vão conseguir pagar. E as que conseguirem agora vão aproveitar, pelo menos para minorar um pouco esse débito, né? Então, essa seria a primeira forma. A segunda forma é o consumo, né? As compras de final de ano, os presentinhos, que deverão ser esse ano numa linha de produtos mais baratos, né? De menor valor agregado, consequentemente, para poder atender a toda a família. E a terceira forma, se sobrar ainda, é poupar, né? É aplicar esse dinheiro, seja em poupança, em fundos DI, em CDBs e assim por diante. E além de empregar bem o 13º, existe outro dado que chama a atenção. Nestas duas lojas de eletrodomésticos, 90% das compras devem ser parceladas com o cartão de crédito. Expectativa que aumenta para os varejistas. Com o 13º, para nós, sempre dá um resultado bom. A expectativa é de recuperar as vendas, né, aproveitar o Black, né, que a gente vai ter no final do mês, e junto com a primeira parcela do 13º. A expectativa é de crescimento de 10% a 15%, né, que a gente está esperando, pelo menos, em relação ao ano passado. Na contramão do que esperam os lojistas está o fato de o país estar passando por uma forte crise financeira, motivo que pode não ser nada animador para varejo e consumidor. Olha, o comércio esse final de ano deve ter um desempenho muito ruim. Então é esperado em torno aí de 2% a 3% de crescimento com relação ao ano passado, o que já seria um fator bastante importante. Mas possivelmente as vendas do comércio em relação ao ano passado, as vendas de Natal, não serão tão boas como foram. E servidores do Judiciário Federal fizeram uma manifestação em Porto Alegre pedindo que a reposição salarial da categoria seja aprovada. O aumento está previsto no projeto de lei vetado pela presidente Dilma Rousseff. O texto voltou ao Congresso Nacional, que ainda hoje deve decidir se aprova ou derruba o veto. Neste ano, os servidores do Judiciário Federal chegaram a ficar mais de 100 dias paralisados, reivindicando o reajuste salarial. O projeto de lei que prevê a reposição média de 56% parcelada em 3 anos foi aprovado no Congresso Nacional, mas a Presidência da República vetou o aumento sob a justificativa de que impactaria o orçamento da União. É importante ressaltar para a população
que a média do reajuste que a massa dos 120 mil servidores do Judiciário Federal do Brasil vai receber é 56% em 3 anos se o veto for derrubado. Esse 78% que está havendo uma mentira generalizada sobre isso, ela atinge apenas e tão somente entre 12 e 14 servidores, que são os antigos artífices, que nem existem praticamente mais nessa carreira. A manifestação dos servidores não chegou a prejudicar o atendimento à população, segundo a assessoria de comunicação do órgão. No prédio da Justiça Federal, em Porto Alegre, a perícia médica funcionou normalmente. Em todo o estado, trabalham na Justiça Federal 1.600 funcionários. Eles são responsáveis por darem andamento a ações contra a União ou outra entidade federal. É aqui que trabalhadores pedem o direito a ter aposentadoria por invalidez e auxílio-doença negados pela Previdência Social. Também integram o Judiciário Federal, o Tribunal Regional Eleitoral e o Tribunal Regional do Trabalho. E a Brigada Militar vai receber do governo do estado R$ 2.700.000 em horas extras para fazer a segurança durante as operações do final de ano. Com a medida, o policiamento deve ser reforçado até as férias escolares. O pagamento de horas extras vai evitar a redução do efetivo nas 3 operações de fim de ano da Brigada Militar. A Operação Natal Luz, em Gramado e Canela, começou no início deste mês. A partir do dia 1º de dezembro, é a vez da Operação Papai Noel, que vai intensificar o policiamento nas áreas comerciais. É para dar uma proteção maior às pessoas nesse período em que há uma movimentação significativa de valores. Então, a criminalidade tende a ter uma atuação maior também junto às áreas comerciais e a Brigada, com essa preocupação, também concentra o seu efetivo. Já a partir de 19 de dezembro, inicia a Operação Golfinho. Cerca de 2.000 policiais devem trabalhar neste veraneio. Anualmente, nós temos um deslocamento significativo da população do Rio Grande do Sul para o litoral, mas também para águas internas, onde há necessidade também de um deslocamento de efetivo da Brigada para acompanhar, e dar a segurança necessária para as pessoas que buscam, então, no seu período de férias, principalmente. E o policiamento comunitário tem ajudado a diminuir índices de criminalidade em diferentes países ao redor do mundo. Esse modelo de segurança foi assunto de um seminário sobre policiamento ostensivo, promovido pela Brigada Militar aqui em Porto Alegre. O encontro contou com a participação de especialistas de países como o Japão, que adotou o policiamento comunitário há 140 anos. O perito Toshiki Yogo apresentou aos participantes a experiência dos Kobans, os postos de polícia mantidos com a participação de voluntários japoneses. A medida é apontada como uma das responsáveis pelos baixos índices de criminalidade no país. Aqui no Brasil, o Rio Grande do Sul é considerado exemplo na adoção do policiamento comunitário. A Brigada Militar conta atualmente com 23 núcleos no estado. A ideia é aproximar cada vez mais a polícia da sociedade. Além dos PMs, o encontro contou com a participação de policiais gaúchos que atuam nas patrulhas escolares. A quarta-feira vai ser mais um dia chuvoso na região da Campanha. Em Bagé, tem alerta para tempestades e vento forte, máxima de 27 graus. Em Pelotas, o tempo fica instável e pode chover a qualquer hora, mas o sol aparece durante a tarde, mínima de 20 graus. No litoral sul, previsão de chuva e trovoadas com aberturas de sol no fim do dia. As temperaturas ficam agradáveis, não passam dos 26 em Rio Grande. E veja ainda hoje no segunda edição. Aumento de vendas e de público é comemorado durante o balanço oficial da Feira do Livro de Porto Alegre. E mais, quer colaborar com os fundos estaduais do idoso e da criança e do adolescente? As doações agora podem ser feitas pela internet. A gente explica como logo após o intervalo. Até já! Quarta-feira chuvosa no centro do estado. Em Santa Cruz do Sul, tem chance de temporais e a máxima fica em 27 graus. Os termômetros também não devem passar dos 27 em Santa Maria, que vai ter um dia úmido e com muita chuva.
Em Cachoeira do Sul, tempo fechado com chuva forte e trovoadas. A mínima é de 21 graus. Foi lançado hoje o site que pretende estimular doações do imposto de renda. Agora, os recursos do imposto podem ser encaminhados para os fundos da pessoa idosa e da criança e do adolescente e podem ajudar as entidades assistenciais do Estado. Conforme dados da Receita Federal, cerca de 300 milhões de reais arrecadados aqui no estado poderiam ter sido destinados ao fundo que repassa recursos a instituições que atendem crianças, adolescentes e idosos. Mas apenas 14 milhões foram doados em 2014. O site Escolha um Destino foi lançado para reforçar a campanha de doação, que pode beneficiar centenas de entidades cadastradas. Nós, cidadãos, sempre nos queixamos que pagamos impostos e a gente nunca sabe direito para onde vai. Pois agora eu posso decidir aonde eu quero que esse imposto vá. Eu quero que vá lá para as crianças, para os adolescentes ou para os idosos. Essa parcela que eu posso decidir, vamos investir no nosso povo. A doação de recursos ao fundo através do imposto de renda é sobre o valor devido, no percentual de até 6% para pessoa física e de até 1% para empresas. No site Escolha um Destino, um passo a passo explica como a operação pode ser feita. As pessoas que tiverem interesse em declarar na declaração desse ano, do ano exercício 2015, elas deverão fazer essa doação até o dia 27 de dezembro. E isso é porque tem um período de ajuste no final do ano, 2 dias, tem um feriado bancário, para que tenha segurança de que entra nesse exercício. Mas assim que virar o ano, pode continuar doando, mas aí já para a dedução no ano seguinte. Vereadores da capital aprovaram o projeto de lei que cria o Dia da Consciência Negra em Porto Alegre. Foram 27 votos a favor, 5 contra e 2 abstenções. De acordo com o texto, a data deve ser comemorada no 3º domingo do mês de novembro. A proposta, para virar lei, ainda precisa passar por uma nova votação e ser então aprovada novamente. O Dia da Consciência Negra é celebrado em 20 de novembro, que é feriado em mais de 1.000 cidades de todo o Brasil. A data é uma homenagem a Zumbi, o último líder do Quilombo dos Palmares, que foi o maior do Brasil colônia. Para o movimento negro, essa data lembra a resistência dos escravos africanos e reforça as lutas atuais por igualdade racial. E as mulheres negras que vivem na região metropolitana de Porto Alegre tiveram um aumento de renda maior do que o dos homens negros entre 2013 e 2014. Os dados fazem parte de um levantamento da Fundação de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul sobre a participação dos negros no mercado de trabalho. Entre outros indicadores, a pesquisa revela que a população economicamente ativa negra aumentou em 16 mil pessoas em 2014, enquanto a não negra reduziu em 67 mil. O rendimento médio mensal teve acréscimo de R$ 41. Esse percentual foi maior para as mulheres negras do que para os homens. Outro ponto destacado no estudo é que de 2013 para 2014 aumentou em 7,1% o nível de ocupação da população negra, embora as taxas de desemprego se mantenham maiores do que para os não negros. Percebe uma melhora no mercado como um todo, nas relações de mercado como um todo, evidentemente vai aferir toda a população, inclusive a população negra. O que também é verdade que os primeiros a serem sofrerem, de certa forma, os desgastes do mercado corroído e corrompido até em alguns momentos, também acaba sendo a população negra. O levantamento completo pode ser visualizado no site da Fundação de Economia e Estatística. Os pesquisadores ressaltam que algumas políticas públicas surtiram efeito. Tem havido, de fato, ações concretas que estão fazendo com que algumas questões pétreas que não se alteravam tenham sofrido alteração. Por outro lado, também é importante ressaltar que isso foi um dado que a gente percebeu num determinado momento histórico, que em 2015, infelizmente, não tem se refletido. Enquanto a diferença entre os salários de homens e mulheres negras diminui, aumentam no mercado de trabalho as oportunidades para um público que, além de conhecimento, acumula muita experiência, os idosos. Aqui em Porto Alegre, a 3ª edição do Feirão de Oportunidades mostra que existem muitas vagas para pessoas acima de 60 anos. Ficou interessado? Então anota aí, o evento vai até amanhã no Largo Glênio Pérez.
Antes mesmo de começar, muita gente já esperava por informações. O feirão é uma boa oportunidade para quem busca trabalho. Segundo o Cine, existem 2.000 vagas disponíveis. Também é possível encontrar oferta de cursos de qualificação sem custo. Nessa época, com a proximidade do Natal, mais postos de trabalho devem ser abertos. As pessoas que vêm aqui, elas vão tratar diretamente com as empresas. Esse é o diferencial do feirão. Elas tratarão diretamente, elas já serão atendidas, serão cadastradas pelas próprias empresas ofertantes. A novidade do evento é a participação do COMUI, o Conselho Municipal do Idoso. A ideia é facilitar a inserção de pessoas com mais de 60 anos no mercado de trabalho. De acordo com o IBGE, o grupo de trabalhadores com mais de 60 cresceu 13%. Para nós, de 60 anos em diante, está difícil. Então a gente está lutando. Estou procurando uma oportunidade que hoje, quem sabe, vai surgir aqui, né? É a minha esperança de todos que estão aqui. Nós temos um idoso participativo. Porto Alegre é a capital que tem mais idosos do Brasil, já comprovadamente. É a capital amiga do idoso, escolhida pela Organização Mundial de Saúde. Então, essa inserção no mercado de trabalho é uma continuidade e um comprometimento nosso, inclusive com a própria OMS. Para promover a coleta de resíduos de forma adequada e destinar o lixo seco para reciclagem, a Transurb e o projeto Catavida começaram a desenvolver neste mês um trabalho conjunto. A ação é realizada nas 4 estações do trem metropolitano em Novo Hamburgo. Os detalhes na reportagem da TV Fevale. Os profissionais responsáveis pela limpeza da Transurb coletam lixo e depois depositam nesse local, para que os catadores do Catavida possam recolher. Todo este processo é feito em parceria e foi pensado com o intuito de realizar uma destinação correta para o lixo gerado nas estações. Com a parceria, a gente consegue, além de destinar os nossos resíduos, fazer trabalhos sociais, né, que acaba gerando renda, né, a gente acaba doando nossos resíduos, que vai gerar renda, e eles nos auxiliam a fazer um trabalho socioambiental. O programa Catavida promove a sustentabilidade ambiental, social e econômica através da coleta de resíduos sólidos. Segundo a representante do projeto, esta parceria reforça ainda mais esses objetivos. Para o programa Catavida, essa parceria é fundamental porque amplia a quantidade de recursos que seguem para as unidades e, consequentemente, vão se transformar na questão da renda deles, né? Então, para nós, qualquer setor que puder encaminhar os resíduos para o programa pode facilitar tanto a questão da coleta nos locais, quanto a ampliação da renda dos próprios catadores. Claudete é parte fundamental nesta parceria. Ela é uma das profissionais responsáveis por levar o lixo até o seu destino final. Melhor, né? Cada vez mais, né? Porque a gente vai reciclando mais, vai limpando mais a cidade. Melhor para todos. Uma aula para evitar o desperdício de alimentos. Essa é a ideia do ônibus escola do Sesc Ceasa, que começou a funcionar hoje no Pão dos Pobres da capital. Os alunos aprenderam a fazer um cupcake com cascas de maçã. O ônibus funciona como uma cozinha industrial e vai ser levado para 300 entidades assistenciais de Porto Alegre e região metropolitana. O objetivo é estimular os estudantes para que aproveitem partes dos alimentos que normalmente são desperdiçadas. Pelo menos 30.000 pessoas devem ser beneficiadas pelo projeto até o fim do ano. Quarta-feira de calor e tempo abafado na região metropolitana. Em Porto Alegre, a instabilidade continua e pode chover forte, principalmente a partir da tarde. Máxima de 29 graus. Em Novo Hamburgo, os termômetros chegam aos 30. O dia vai ser de tempo instável e risco de temporais. No litoral norte, predomínio de tempo nublado, com pancadas de chuva e algumas aberturas de sol. Mínima de 18 graus em Tramandaí. E você vai ver no próximo bloco. Feira do Livro de Porto Alegre registra aumento de vendas e de público. É logo depois do intervalo. Nós já voltamos. Nesta quarta-feira, a instabilidade continua no norte do estado. Na Serra, o sol chega a aparecer, mas o dia vai ter predomínio de céu nublado e chuva, mínima de 18 graus.
Em Passo Fundo, tempo instável com chance de chuva a qualquer hora. A máxima é de 26 graus. Em Ijuí, os termômetros não devem passar dos 25. O tempo fica fechado o dia todo e tem alerta para temporais e ventania. No Rio Grande do Sul, 12 em cada 100 bebês nascem antes da 37ª semana de gravidez. No Dia Mundial da Atenção ao Prematuro, a Santa Casa de Porto Alegre fez uma ação para homenagear esses pequenos valentes. Moda tamanho P, de prematuro, e personalizada com a marca dos pezinhos impressa na frente. É o mimo dado aos 40 bebês que estão internados na UTI neonatal da Santa Casa. A agricultora Eliane teve os gêmeos Isabel e Ezequiel com 33 semanas de gestação e gostou dos presentinhos. Vai ficar um momento grande, mas em seguida já dá. Quase 65% dos bebês internados na UTI nasceram prematuros. Muitos casos de prematuridade poderiam ser evitados se houvesse um bom acompanhamento pelo pré-natal. A pré-eclâmpsia, a hipertensão, a diabetes maltratada são doenças que podem incentivar a prematuridade, né? E o tratamento dessas doenças previamente durante o pré-natal, um segmento adequado, evitaria muitos desses nascimentos prematuros. Hoje já é possível salvar bebês que nasceram com apenas 600 gramas, com uma combinação de medicamentos, cuidados e amor. Para quem nasceu tão pequeno, o carinho das mamães e dos papais funciona como remédio. Eu digo que gosto dela, que amo ela, né? Que o pai quer vê-la em casa, que o pai quer vê-la bem. Tudo que a gente pode fazer para incentivar a melhora delas. No oeste do estado, segue o alerta para temporais. Em Uruguaiana, quarta-feira vai ser de céu encoberto e pancadas de chuva desde cedo, mínima de 21 graus. Em São Borja, a chuva deve ser ainda mais intensa. Os termômetros oscilam entre 20 e 27 graus. Mesma temperatura que vai fazer em Alegrete, onde o dia fica abafado e a chuva vem acompanhada de trovoadas. Central, esse é o nome do filme que revela, a partir do ponto de vista dos detentos, como é o dia a dia no maior presídio do estado. O documentário de 80 minutos também conta como surgiu a organização criminosa que abalou as estruturas da sociedade gaúcha. Foi ontem. A superlotação, as péssimas condições de higiene e a atuação do crime organizado no Presídio Central de Porto Alegre serão mostrados em um documentário. O longa, que pré-estreou nesta segunda-feira, é dirigido por Tatiana Sager. É completamente descritivo, mas, na verdade, toda essa descrição, qualquer pessoa que for assistir vai sentir que é um apelo quase, é absolutamente crítico, porque não tem cabimento. O que está acontecendo hoje é como eu digo, o Estado está ajudando a organizar o crime. Cenas mostram o interior das galerias, divididas em facções, onde nem a polícia tem acesso. As imagens foram feitas pelos próprios encarcerados. O filme é inspirado no livro Falange Gaúcha, de 2008, que mostra o crime dentro e fora dos presídios, escrito pelo jornalista Renato Dornelles. Na época que eu escrevi o Falange, havia 3 facções e se colocasse o líder de 2 delas, que era o Brasa e o Melara, frente a frente, podia ter que precisar de todo o efetivo da Brigada Militar ali para segurar os 2. Hoje, eu diria que dentro do Central, pelos acordos, hoje não se mata mais praticamente dentro do Central. Hoje eles se relacionam de outra maneira, bem mais pacífica dentro do Central, mas em compensação, na rua, a guerra está bem maior do que naquela época. Juízes, promotores e sociólogos participam da obra, analisando as condições do Central. E é um sistema caro para a sociedade. Tudo o que se define lá dentro vai reproduzir aqui fora e vai influenciar na vida de toda a sociedade. Não atira! O documentário Central vai estrear nos cinemas de todo o país em meados de 2016. Aquilo lá é um palco de terror. O cheiro lá dentro é pesado. Já experimentaram?
Isso aqui é só uma galeria. É o sofrimento. É o sofrimento da cadeia. É o sofrimento. E agora nós passamos do cinema à literatura, porque a crise econômica passou longe da Feira do Livro de Porto Alegre. O evento terminou com um aumento de 11,25% nas vendas. É o que revela o balanço divulgado hoje pelos organizadores. Em 17 dias de evento, foram comercializados 445 mil exemplares. Mais de 1,5 milhão de pessoas circularam pela feira, aumento de 7% em relação ao ano anterior. Os organizadores consideraram que o evento superou a crise econômica e foi um sucesso. Nesses momentos, acho que as pessoas procuram algo maior, procuram se inteirar também um pouco mais do que está acontecendo com o mundo e o que está acontecendo comigo. Eu acho que aí as pessoas sabem, reconhecem que no livro, uma bela ferramenta, né, para conseguir entender melhor as coisas e conseguir entender o seu universo. Então, eu acho que a crise também tem isso de bom. Ela pode, de repente, digamos, economicamente, a gente pensar assim, pô, a pessoa não vai comprar e tal, mas eu acho que o desejo pela literatura cresce nesses momentos também. Um dos destaques foi a participação de jovens entre 15 e 25 anos, que se revelaram como grandes compradores de livros. Alunos de 22 escolas da capital fizeram mais do que comprar, autografaram as próprias obras. A feira também recebeu visitas de escolas de locais distantes, como Uruguaiana e Sombrio, em Santa Catarina. Foram mais de 600 sessões de autógrafos, algumas com duração de mais de 4 horas. E nós voltamos amanhã às 7h30 da noite com novas informações. Uma boa noite para você e até lá. Boa noite, até amanhã.